Estar em nome de Deus não é tão simples. Deveria, né? Deus é o nosso Pai, Pai de todos nós. Mas ainda hoje nós temos brigas. Ainda quando falamos de Deus, o meu Deus é melhor que o seu. A gente ainda vive numa ilusão de poder, de ambição religiosa. Olha que interessante, não é nem ambição por dinheiro. Ambição religiosa. Quem está mais certo? Que a gente se mata, a gente se machuca, a gente se depreda. É uma ignorância. É ignorar a base primária de Deus, que é amor. Né? Amor. Mas o nosso amor ainda exige. O nosso amor ainda cobra. Se não for do jeito que eu quero, então não me serve. Então essa questão da gente querer controlar tudo e todos tem deprimido a gente. Às vezes a gente não percebe a depressão como uma tristeza que tira o nosso ânimo. A gente vai perceber a depressão pela falsa tristeza, que é a raiva, a intolerância. Nós vamos ficando irritadiços, tão irritadiços que a gente não consegue ter atenção. Conversamos e não lembramos o que falamos. Olhamos, lemos um livro e não conseguimos guardar as informações. Mas o que guardamos? O escândalo, a má notícia, aquilo que choca. Isso, por incrível que pareça, a nossa memória guarda. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo no mundo? Que mudança é essa que o livro Apocalipse veio anunciando há tanto tempo de João, né? Está na hora da chamada dos finais dos tempos. Parece que o nível de ignorância vai subir a tal ponto que nós teremos que acordar à força. Teremos que voltar ao eixo para entender que se não for por amor, não terá outro caminho senão a dor. Então vamos estudar isso hoje, elevando o nosso pensamento a Deus, não pedindo uma paz igual do Mar Morto, como diz Emmanuel, mas uma paz conquistada de um coração eleito, que segue no bem, é justo, é correto. Então vamos juntos com a oração ensinada pelo Mestre, pedir para que essa manhã tenha luz no coração de cada um de nós. Seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis
cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Eficiência da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Marcos. Há pessoas que contestam a eficiência da prece baseando-se no fato de que, se Deus conhece nossas necessidades, não é necessário que as revelemos. Acrescentam ainda que, como tudo se encadeia no universo pelas leis eternas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não anulará conforme os caprichos de cada um. Mas daí a se acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidos ao que se usa chamar de fatalidade, há uma grande diferença. Ele segue ainda a lição, mas acho que é o suficiente para a gente refletir o nosso pensamento hoje. Jesus, quando estava chegando em Cafarnaum, já havia uma multidão esperando por ele. Ele desce e vai andando pela multidão. Pedro, quando vê aquilo, preocupado de que a multidão fosse avançar em Jesus e pudesse machucá-lo, feri-lo, já vai também correndo atrás e vai penetrando aquela massa de pessoas, de sofredores, de doentes, de aflitos. Quando Pedro chega perto de Jesus, ele se depara com uma cena que o comove. Jesus estava olhando para uma senhora com seu filho paralítico no colo, com uma expressão de muita ternura. Jesus olhava para aquela cena, para aquela mãe, com aquele filho doente, com muito amor. E Jesus, com a sensibilidade, percebe Pedro aflito, angustiado, e vira para Pedro e fala: pegue esse rapaz no colo. Ore por ele, mas ore com o coração. Pedro, um pouco acanhado, um pouco constrangido pelo tumulto, porque ele mesmo estava preocupado com violência, né? E de repente ele é chocado por Jesus para amar. E usar a força da oração dele no amor para ajudar alguém. Às vezes acontece isso com a gente, né? A gente não está tão bem, não está tão leve assim, mas a vida pede, faça algo bom. E Pedro pega esse rapaz no colo. Só de pegar o rapaz no colo, acontece um fenômeno dentro de Pedro. Aquela dureza que ele estava, aquela preocupação com a violência, quebra na hora. Olha que interessante, a força do bem, a força da caridade, primeiro chega para quem dá, não é para quem recebe. E aquela transformação interna em Pedro, de pegar aquele rapaz no colo, ele sentiu a mesma emoção de Jesus, o mesmo carinho. E ele envolve aquele rapaz com tanto amor, que ele começa a rezar. E o rapaz, paralítico desde nascença, levanta e anda. A lição aqui fala que as leis de Deus são imutáveis. Não vai se mudar as leis pelos nossos caprichos, mas sim pelas nossas necessidades. Isso são os milagres. Nossa ciência ainda não sabe explicar os milagres, porque situações tão contraditórias encontram cura. E coisas às vezes tão simples, parece que tão banais até, não são curadas. Porque tem pessoas que melhoram do câncer, fazem cirurgias, tratamentos, limpa. Às vezes meses depois, anos depois, o câncer precisa voltar. Por que será? Pessoas às vezes que abusaram a vida inteira do organismo. Abusaram com trabalho, abusaram com vícios, abusaram com a raiva, porque a raiva também altera o nosso corpo, abusaram e não adoeceram. E por que pessoas que parece que sempre andaram no caminho do bem, na trilha do amor, vira e mexe está com algum problema?
Essas explicações estão na lei da reencarnação. A espiritualidade fala que alguns ainda não acordaram e outros já despertaram e já estão fazendo a corrigenda. Muitas vezes aquele bom, aquele que tem um coração puro, aquele que é generoso, parece que encontra sempre adversidades. Esse está no meio da prova para testar a própria fé e a perseverança no bem. Por que a gente não vai fazer o bem só porque as coisas estão fáceis? Fazer o bem quando tudo está encaixado é mais fácil. Agora, continuar no bem. Veja quantas pessoas na história religiosa do nosso planeta, não é história espírita, é história do mundo, em vários setores da religiosidade, fizeram coisas incríveis. E se a gente estudar a vida deles, foi uma vida muito difícil, muito sacrificante. Então o bem tem que ser vivido, mesmo que as coisas não sejam fáceis. A gente tem que provar para a gente, através da fé e, portanto, do exercício da prece, que a gente continua acreditando no Pai, na sua justiça. Mesmo que a gente não enxergue o que está por trás daquela dor. Não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Isso é a prova da reencarnação também. Isso está dizendo que existem coisas que passamos pelas quais não são de hoje. Não tem a ver com essa reencarnação, mas que está vivo no nosso psiquismo e que trazemos para essa reencarnação enfrentamentos, a corrigenda. Não adianta o nosso trabalho na pauta do erro. Errar nós vamos. Errar todos nós aqui vamos errar. Até nas melhores intenções podemos errar. A questão é perseverar para até achar o caminho certo. Então nós podemos errar com o próximo, errar conosco mesmo, errar para com Deus, mas a questão mais importante é voltar para o eixo. É voltar para a casa do Pai. Jesus nos abençoe. Bom descanso. Abra o coração para receber a energização. Nós aqui não temos força de cura. Nós somos pequenos. Quem cura é Deus. Nós somos só um instrumento. Então precisa abrir o coração. Usa a tua fé agora. Um ótimo dia. Muito obrigada.